A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para dar continuidade à palestra que nós estamos fazendo e estamos falando sobre o grande e maravilhoso plano de Deus para nos salvar do pecado, nos livrar do inferno e nos conduzir para a sua presença nos céus, para vivermos toda uma eternidade com o nosso Criador. Hoje nós estaríamos dando continuidade a este assunto, mas hoje nós estaríamos falando especificamente sobre como ser salvo, ou seja, o que alguém precisa fazer para ter um encontro verdadeiro com Deus, nascer de novo, receber perdão dos seus pecados e estar pronto para se encontrar com Deus quando chegar aquele grande dia. Este assunto que nós estaremos ministrando, ele está incluído no nosso livro. Aqui nós temos a capa do nosso livro, é o livro número 2, Como Ser Salvo. Então são 2 livros que têm como título Salvação Ilustrada, e este já é o 2º livro. Então hoje nós já estaríamos falando especificamente sobre o encontro que o homem precisa ter com Deus e também como o homem pode chegar até Deus e ter comunhão com Ele. É muito importante isso. Você que está me ouvindo, você gostaria de ser salvo? Você gostaria de morar uma eternidade com Deus? Então preste atenção, porque nós vamos agora apresentar o que a Bíblia fala, as verdades da Bíblia relacionadas com a grande salvação que Deus preparou para todos nós. Vamos começar então com o nosso primeiro desenho. Aqui nós temos uma ilustração. A primeira verdade que eu quero falar sobre a salvação. A primeira é: o pecado separa o homem de Deus. Precisamos compreender isso. E se nós não entendermos isso, nós nunca chegaremos a ter um encontro verdadeiro com Deus. Neste desenho, você pode ver que ali está o homem e lá do outro lado está Deus. E o homem, ele deseja encontrar Deus, ele deseja conhecer Deus. Porém, bem na frente dele existe um grande inimigo para impedi-lo de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E qual é este grande inimigo? O pecado. Então, esse dragão que você está vendo, ele representa, ele simboliza o pecado que nos separa de Deus. Enquanto nós vivermos uma vida de pecado, enquanto nós vivemos uma vida errada, transgredindo os mandamentos de Deus, então nós não teremos como recebermos Jesus em nosso coração e para que Ele seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ali no livro de Isaías 59, 2, diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isto ele não os ouvirá. Ou seja, quando nós vivemos uma vida de pecado, transgredindo os mandamentos de Deus, então nós temos a nossa comunhão interrompida com Deus. Nós não podemos ter um relacionamento de amigo com o nosso Deus, porque o nosso pecado, ele nos separa do nosso Criador. Esta é a primeira verdade que todo ser humano precisa saber. Sendo assim, se você quer encontrar Deus, o primeiro passo que você precisa dar, você precisa tratar com o seu pecado. O que é pecado? É a transgressão dos mandamentos de Deus. Você precisa estar disposto a renunciar a estes pecados, a confessar. A partir do momento que você entende isso, que o seu pecado te separa, te impede de ter comunhão com Deus. Então, a partir daí, você já pode, então, entender melhor
o grande plano de Deus para a nossa salvação. Mas vamos ver, então, o nosso próximo desenho, ou melhor, o nosso próximo texto. Romanos 3,10 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,10 também diz, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. E ainda lá em Isaías 64,6, diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundície. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Ou seja, o ser humano, sem Deus, sem Jesus, ele, por si, ele tem a natureza pecaminosa. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. A palavra de Deus nos diz que não existe um único justo na face da terra. Todos pecaram e necessitam do perdão de Deus. Vamos lá no próximo. Então, de acordo com a lei divina, o pecado traz também a morte eterna. O pecado, além de nos separar, ele traz a morte eterna. Tiago 1,15 diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o pecado consumado, ele gera a morte eterna. Ele promove a nossa separação do nosso Criador. Ezequiel 18,4 também diz assim: pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Então, meus amigos, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que aquele que pecar, ele morrerá. Ou seja, aquele que desobedece a Deus, não se arrepende, continua com seu pecado e morre distante de Deus na prática do pecado, então ele morrerá também eternamente. Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como vimos, de acordo com a lei divina, o pecado traz também a morte eterna. Vamos lá no próximo. Aqui nós temos uma pergunta, né? Muitas pessoas perguntam assim: o que é o pecado, então? O que é pecado? Se realmente o pecado é a única coisa que nos impede de sermos salvos, realmente não existe nada mais nesse mundo que possa nos impedir de sermos salvos, a não ser o pecado. Então é importante que nós saibamos o que é o pecado. Esse pecado que a Bíblia diz que nos leva para a morte eterna. Esse pecado que nos separa do Deus vivo. O que é pecado? É uma pergunta muito importante para nós fazermos nesse tempo, nessa época, em que aquilo que é certo está sendo trocado por errado, e aquilo que é errado está sendo substituído pelo certo. Está havendo uma inversão de valores em nossos dias. Então eu quero definir com clareza o que é o pecado. Então, para entendermos o que é o pecado, precisamos também entender o que não é pecado. E, às vezes, as pessoas confundem coisas que não têm nada a ver com pecado. Então, vamos começar dizendo: o pecado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, irmãs, o pecado não é apenas uma falha humana. Olha só no desenho. Ali está aquele homem dirigindo o seu carro. De repente, aquele rapaz de camisa vermelha entra na frente do carro e ele, sem querer, ele atropela o rapaz e quebra a perna dele. Eu pergunto, será que o motorista pecou? O que vocês acham? Vamos ler o nosso texto. Nessa ilustração,
vemos um atropelamento acidental. Será que ele pecou contra Deus? Será que o motorista pecou contra Deus? Certamente não, pois não foi intencional. Todo erro que cometemos sem querer não é pecado. Para simplificar, podemos dizer que toda falha que cometemos inconscientemente não é pecado. Deus não vai nos condenar por falhas praticadas involuntariamente. Então, o pecado, ele não é apenas uma falha, algo errado que você comete, que prejudica alguém, mas você não quis, você não teve a intenção, você não planejou. Então, isso é uma falha humana. Então, falha humana não é pecado. É claro que nós temos que nos esforçarmos para evitarmos todas as falhas, para não errarmos, mas o ser humano, às vezes, ele está sujeito a erros, a falhas, esquecimentos involuntários. E estas práticas, então, não são consideradas como pecado diante dos olhos de Deus. Vamos no próximo. O pecado também, meus amigos, o pecado, ele não é, a tentação não é pecado. Outra coisa importante também que muitos irmãos precisam entender, muitos novos convertidos ainda não entenderam isso, ser tentado não é pecado. A Bíblia nos mostra que até mesmo o próprio Jesus foi tentado. O próprio Jesus foi tentado. Só que ele não pecou, ele nunca pecou, mas ele foi tentado. Às vezes nós somos tentados e pensamos que já estamos em pecado. Então vamos ver ali o nosso próximo desenho. Ali nós temos aquele homem, e então o diabo se aproxima dele, claro, de uma maneira invisível, sutil. E o que o diabo coloca na cabeça desse homem? O diabo diz assim, deixe sua esposa e vai arrumar outras. Ou seja, o diabo começa a colocar na cabeça dele a ideia do adultério. O diabo joga no pensamento dele. De repente aparece na mente dele esse pensamento, o pensamento do adultério. Eu te pergunto, será que esse homem já está em pecado? Não, ele não está em pecado. O que ele tem que fazer? Assim que o pensamento mal chega, na mesma hora, ele tem que dizer, não, eu não aceito esse pensamento, eu sou um homem de Deus, eu tenho uma aliança com o Senhor, meu Deus, eu vou ser fiel à minha esposa e eu não vou praticar o adultério. Então, meus amigos, quando nós rejeitamos os maus pensamentos, então, isso quer dizer que Deus está nos dando vitória para vencer aquela tentação. Então, ser tentado não é pecado. Aí alguém pensa assim, mas a Bíblia não fala que nós pecamos também com nossos pensamentos? Claro. Se você recebe o pensamento mal, e ao invés de rejeitar o pensamento mal, se você começa a saborear aquele pensamento, aquela ideia do adultério, ou aquela ideia do roubo, qualquer coisa assim, ou aquela ideia da vingança, se você não rejeita o mau pensamento, se você deixa ele criar raiz dentro de você, então aí você está pecando também em pensamentos. Mas se o pensamento mal chega, e você na mesma hora diz, não, eu não vou pecar, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma aliança com o meu Senhor, você rejeita. Então você foi tentado, mas você não pecou. Amém, meus amigos? Então o pecado, ele não é uma simples falha humana, ele não é também uma tentação. Então o que é o pecado? Quando é que nós vamos identificar um pecado de fato e de verdade? Vamos lá no próximo. Então, olha só, agora eu vou definir para vocês, com palavras simples, o que é realmente este pecado que nos separa de Deus. Este pecado que pode nos levar à morte eterna. Então, o pecado é o quê? O pecado é a transgressão consciente
e voluntária das leis conhecidas de Deus. Isso é o pecado. É quando você conhece o mandamento de Deus, sabe que a palavra de Deus reprova tal atitude. E mesmo você sabendo que a palavra de Deus reprova, você conscientemente, você vai e pratica, sabendo que está errado. Então isso é pecado. Nessa ilustração que você vê, nós temos agora este homem, ele viu esse colar lá na loja, um colar de pérolas, ele cobiçou esse colar, ele disse, eu quero ter esse colar para mim, eu quero levar ele de presente para minha esposa, e ele sabe que é pecado, a Bíblia diz claramente, não roubarás, não furtarás, ele sabe que a Bíblia diz isso, mas o que ele faz? Então, durante a noite, ele coloca uma máscara, ele encontra um jeito para invadir aquela loja, e ele vai e rouba o colar. Ou seja, ele está cometendo um erro consciente. Ele desejou, ele planejou, ele agiu, ele praticou e ele sabe que é pecado. Ele sabe que a Bíblia diz, não furtarás, mas ele vai e furta. Então, meus amigos, isso é pecado. É a transgressão consciente e voluntária das leis conhecidas de Deus, as leis de Deus que estão na Bíblia, na palavra do Senhor. Ok? Vamos em frente? Aqui temos alguns textos que continuam falando sobre o pecado. Gálatas 5, 19 e 21. Diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Estão vendo? Então, aqui estão práticas que são, ou melhor, pecados que são praticados conscientemente. Então, este é o pecado que nos leva para a morte eterna. Apocalipse 22, 15 também diz, fora ficam os cães, os que praticam feitiçarias, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, estes ficam fora do reino de Deus, fora da salvação. Por quê? Porque estão pecando contra Deus conscientemente, transgredindo os mandamentos das leis de Deus. Lá em Apocalipse 21, 28 também diz, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. E também em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se um transgressor da lei. Estão vendo, meus amigos? Então, tudo isso são coisas conscientes. Adultério, assassinato, mentira, orgias, práticas que o homem comete, práticas que a Bíblia reprova. Isso é o pecado. Amém? Vamos então lá no próximo. Então agora nós temos mais uma situação muito interessante.
nesse nosso novo desenho, nós temos aqui uma ilustração, eu vou ter que explicar para você detalhadamente para você entender. Por isso eu peço que você comece a olhar para a nossa ilustração. Então, olha lá. Diz assim: lutando sozinho, com as próprias forças, o homem nunca poderá vencer o pecado. Você entendeu o que eu disse? Se você falar assim, eu vou lutar contra o pecado, mas com a minha força. Se você falar assim, eu não preciso de Jesus, não. Eu, sozinho, eu vou vencer o pecado, eu vou lutar contra ele. Você pode saber que você nunca vai conseguir vencer o pecado sozinho, sem Jesus. Então, aqui nesse desenho, nós temos ali 4 personagens. Aquele homem sem camisa é você mesmo. Então, você está ali para enfrentar o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? Está vendo esse dragão? Esse dragão é o pecado. Então, você está dizendo, eu sozinho vou vencer o pecado. Será que você consegue vencer o pecado sozinho nessa luta, nessa guerra, nessa disputa? E bem ali pertinho temos o diabo. O diabo, quem é ele? O diabo é aquele que sempre vai estar do lado do pecado. É aquele que sempre vai tentar levar você a praticar o pecado. É aquele que vai tentar seduzir você a pecar. É aquele que quer usar o pecado como um instrumento para te levar para o inferno. Você entendeu o que eu disse? Satanás é aquele que quer fazer você pecar, é aquele que te oferece o pecado, é aquele que te apresenta o pecado, porque ele sabe que se você morrer sem Jesus em pecado, você estará perdido para sempre. Então, o diabo está ali. Ele é o seu inimigo e ele é amigo do pecado. E ali também você pode ver que existe uma outra personagem de preto. Ali está a morte. Ali está a morte. E a morte, ela está pronta para te levar assim que você morrer em pecado. Te levar para onde? Para o inferno. Então, ela está simplesmente esperando que você seja derrotado pelo pecado e que você morra em pecado. E se você morrer sem pecado, a morte já está ali prontinha para te levar para o inferno. Para que você viva toda uma eternidade, distante do seu Criador. Eu pergunto, será que você tem alguma chance aí nessa guerra, nessa batalha, nessa luta? Estamos diante dos 3 maiores inimigos do homem. Quais são os 3 maiores inimigos da raça humana? O diabo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, e ele tem um objetivo definido, nos levar para o inferno, roubar a nossa paz, roubar de nós a comunhão com Deus. O diabo é um grande inimigo. Mas temos também aí, nesta cena, neste desenho, o segundo inimigo, que é o pecado. É o pecado que pode destruir você, roubar sua paz, roubar sua alegria e tirar de você o maior privilégio de ser um filho de Deus, um amigo de Jesus. E a morte. A morte também é o outro grande inimigo do homem, da raça humana. Você sozinho, sem Jesus, você sempre vai perder. Você nunca vai conseguir vencer essa guerra, essa batalha. Aí talvez você pense, mas espera aí, pastor, você então está passando uma mensagem para mim de derrota, está dizendo que não existe nenhuma esperança para mim? Não, existe uma esperança para você. E eu quero te mostrar qual é esta esperança. Vamos lá, então, no próximo. Vamos olhar o nosso texto aqui, vamos começar com o nosso texto. Podemos nos armar com todo o arsenal humano, com todo arsenal humano de guerra contra o pecado. Ou seja, eu vou lutar com a minha força, com a minha sabedoria, com a minha capacidade. Vamos ver aqui, boas obras,
caridade, sinceridade, religião, filosofia, tradições, leis, moralidade. Contudo, nenhuma destas armas conseguirá sequer fazer cócegas no dragão chamado pecado. Todos estes meios que o homem tenta usar para vencer o pecado, nunca traz o resultado. O homem sempre vai se sentir um derrotado, porque ele jamais será tão bom que ele possa se salvar sozinho. Jamais o homem será tão bom que ele possa vencer o pecado com a sua força humana. Então, voltando ao que nós já temos dito, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sabemos que tudo o que a lei diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Então, todos nós somos pecadores perdidos e não podemos nos salvar com o nosso braço, com a nossa força, com a nossa filosofia, com a nossa religiosidade, com nossas obras, com nossa tradição, com nossos costumes. Não podemos vencer o pecado com estes argumentos humanos. Vamos lá no próximo. Mas olha só, meus amigos. Então agora está uma grande notícia que eu gostaria de deixar para você, que eu gostaria de anunciar para você. Você sozinho não pode vencer o pecado, mas Jesus venceu por você. Jesus venceu por você. E a grande moeda que Jesus usou para te comprar não foi o dólar, não foi o real, não foi o iene. A grande moeda que Jesus usou, que Deus usou para te comprar, foi o sangue de Jesus. Quando Jesus morreu lá naquela cruz, ele levou sobre si, sobre ele, os nossos pecados, as nossas iniquidades, todos os pecados que você já cometeu nessa terra. Você pode ser perdoado. Por quê? Porque Jesus morreu por você. Lá naquela cruz, ele morreu por você. Ele pagou o preço, ele comprou você. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele estava, na verdade, levando sobre ele todas as iniquidades de todos os homens que iriam viver aqui nessa terra. Isso é tremendo. Na cruz do Calvário, Jesus derrotou os 3 maiores inimigos do homem, que é o pecado, o diabo e a morte. Então, nesse desenho, eu gostaria também de explicar esse desenho para você. Ali está a cruz. Ali na cruz, Jesus morreu, derramou o seu sangue. Ele veio a essa terra. Ele foi 100% homem e foi também 100% Deus. Não cometeu um único pecado. Ele perseverou até o fim. Ele morreu voluntariamente. Ele se entregou por nós. E ao derramar o sangue dele naquela cruz, ao morrer, ele estava, então, também derrotando os nossos maiores inimigos. Inimigos que aos nossos olhos são imbatíveis, mas diante de Deus são inimigos que o nosso Deus derrota. Derrota como? Com o sangue vertido na cruz. Então ali está o pecado, ali está o diabo, ali está a morte. Todos eles derrotados, caídos. E existe uma espada sobre o pecado. Uma espada que derrota o pecado, que vence o pecado, que anula o poder do pecado, que anula a capacidade do diabo de nos acusar. Uma espada. Que espada é essa? Ali é o sangue de Jesus. Como diz a Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus, seu Filho, Ele nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você gostaria de receber Jesus em seu coração, arrepender dos seus pecados, se você gostaria, sim, de
morar com Deus por uma eternidade. Sim, isso é possível. Porque Jesus, ele pagou o preço. E Jesus, então, ele abriu a porta. Quando a Bíblia nos fala que Jesus é o caminho, é porque Jesus é por ele que nós podemos chegar lá. Ele é o caminho que nos leva até Deus. Amém? Vamos lá no próximo. Veja só, o grande amor de Deus por você. Estamos diante do maior, ou melhor, estamos diante do mais significativo desenho deste livro. Os inimigos que nunca poderemos vencer com nossa força humana já foram vencidos por Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, ele derrotou o pecado, o diabo e a morte. A cruz está vazia, pois Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Vejamos agora detalhadamente o plano de Deus para nos salvar através da morte de Jesus. Amém? Vamos no próximo. Ninguém tem maior amor do que este. A Bíblia mostra que Jesus venceu nossos três maiores inimigos ao morrer e ressuscitar. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, aqui nós temos Paulo falando sobre este plano maravilhoso de Deus. Esse Evangelho da esperança, que nos traz a esperança. Vamos lá no próximo? Pode pular esse aí? Ok. Então, olha só, meus amigos. Na cruz, Satanás foi desprezado e derrotado. Com seu sangue, Jesus calou o acusador e nos estendeu a sua mão de misericórdia. Romanos 8:1 diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Efésios 6:16 diz também, além disto, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs que estão nos ouvindo, para concluir este assunto, o que eu gostaria de dizer é isso. Eu gostaria de terminar esta palavra dizendo isso. Você pode ser liberto do seu pecado. Você pode ser perdoado por todos os pecados que você já cometeu nesta vida. Basta que você creia nessa mensagem. Basta que você confesse estes pecados para Deus. Peça perdão. Fala, Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero ser lavado pelo sangue de Jesus. Basta que você tome uma decisão dizendo, Senhor Jesus, venha morar no meu coração. A partir de hoje eu quero te servir. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. E quando você fizer isso, os seus pecados serão perdoados. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Seu passado será apagado, seu passado de pecado. O Espírito Santo vai morar no seu coração. Seu nome será inscrito no livro da vida. E Deus vai te conceder a certeza da salvação. E você será uma nova criatura. Uma nova criatura. Através do Senhor Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, faça essa decisão ainda hoje. E Deus vai mudar a sua história, mudar o seu coração. Amém, meus amigos? Nós já estamos encerrando.
Na próxima aula, na próxima palestra, eu gostaria de desafiar você a assistir a próxima palestra. Nós estamos fazendo uma série de palestras. É só você olhar o número desta palestra, que está bem aí na capinha, aí no YouTube, e para você localizar a próxima palestra. Na próxima palestra, então eu vou estar falando, vou estar dando continuidade a este assunto, né? E já vamos estar falando então do passo a passo do arrependimento. O que o homem tem que fazer para nascer de novo, né? Então eu quero sugerir que você assista a próxima palestra, tá ok? Eu quero, antes de terminar, deixar aqui para vocês o nosso contato. Se você gostaria de entrar em contato conosco, então ali nós temos o nosso Facebook, o nosso Instagram, temos aí o endereço do nosso canal no YouTube, é bem fácil de achar, Sinfrônio Jardim. E lá no YouTube você pode encontrar estas palestras a partir do começo, a partir do início, a partir da palestra número 1. Então você pode ir seguindo palestra por palestra para que você compreenda melhor o que nós estamos falando sobre a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a salvação? O que é salvação? O que não é? Verdades que podem mudar o seu coração, mudar a sua própria vida. Então, aí está o nosso canal, você pode entrar lá e se inscreva também, clique lá o sininho para você receber as notificações de outras mensagens que estão sendo inseridas no nosso canal e participe conosco desse grande projeto. Temos aí também o nosso WhatsApp, estamos agora com um WhatsApp novo, que é 47 DDD 99971 2558. Então, esse é o nosso WhatsApp atual. Se você quer enviar alguma mensagem para nós, fazer alguma pergunta, ou até mesmo adquirir nossos livros, adquirir o PowerPoint dessas palestras também, nós podemos enviar para você gratuitamente. Entre em contato conosco. E temos também aqui o nosso site. Se você gostaria de conhecer mais sobre o Ministério Jesus Não Desistiu de Você, conhecer mais a respeito do Seminário A Reconquista, entra no nosso site e conheça melhor o nosso projeto e conheça também todos os livros que nós temos, livros que estão disponíveis para você adquirir. Nosso site é www.jesusnãodesistiu-de-você.com.br. Deus te abençoe, a paz do Senhor.